que abrangia todo esse lado, onde tem as ruas Ceará, Rua Pernambuco, essas ruas todas aqui do lado, esse chamado, essas ruas daqui, não se falava em Santa Teresa, não tinha nada disso, isso era mato. O Hospital de Brumado, quando se construiu, era uma aventura, inclusive para se namorar e ir ao hospital, entendeu? Por estradinhas estreitas. Então, Brumado era uma cidade super acanhada, pequeniníssima, tradicional em tudo. Qual era o grande movimento de Brumado? A estrada de ferro, que tinha movimento, era viajar de trem, e quando os trens chegavam nas estações, levando e trazendo gente, dava um movimento. Chegava-se apenas um ônibus chamado Itacruz, vindo de Vitória da Conquista, mas vindo de Salvador, baldeava, e nós gastávamos cerca de 5 horas de viagem de Conquista a Brumado. Era difícil chegar. Que grande diferença hoje, né? Que grande diferença, tanto que quando nós viemos para Brumado, como professores, à disposição do Estado, não foi cargo político, foi um cargo realmente, nós viemos à disposição. A nossa lotação ficou em Salvador por muito tempo. Nós ganhamos um percentual chamado difícil, um percentual sobre o salário, porque a gente ia exercer a nossa profissão em lugar de difícil acesso. Era assim que era Brumado. Então, resultado, a cidade era acanhada, não tinha... contava as histórias dos clubes, do não sei o que lá, mas... E a Praça Armindo Azevedo era o point, entendeu? Era ali a cidade. Nos bairros, existia o bairro chamado Cavalhada, depois do Juraci, São Félix, ainda menor, não tinha a expansão toda para onde é hoje a Malhada Branca, não tinha nada disso, era bem centrado da igreja para baixo, naquele contorno, simplesmente ali, e tinha as Baraúnas em cima, Dona Teresa, já se falava, já tinha umas casinhas ali, já tinha alguns movimentos ligados à cultura afro, à cultura do candomblé, essas coisas assim, mas distante, onde é hoje o chamado Novo Brumado, ou Brumado, o bairro Nobre de Brumado, que está localizado para cima do fórum, tinha um morro chamado Morro do Escalabrado. As pessoas iam fazer piquenique, iam lá catar um tipo de fruta que dava muito daqui, além do umbu. Então era aí, e não tinha mais nada, tinha um matadouro para dentro, era a única construção que tinha naquele lado dali, e nada mais. Então, quando foi que Brumado se expandiu? Coincide com a expansão também da magnesita, a partir dos anos 60, na construção. Por que eu digo a magnesita que foi um propulsor? Porque ela atraiu mão de obra, basicamente de cidades como Ituaçu, Barra da Estiva, Livramento e Rio de Conta. E essas pessoas que vieram, e Brumado mostrava com uma perspectiva, vamos dizer assim, econômica, comercial muito bom. Qual era o outro produto, além da magnesita, que atraiu? O algodão. Brumado era grande produtora de algodão, entendeu? Isso circulava, tinha dinheiro. A partir de 70, já 80, as usinas já estavam caindo, a cultura de algodão. Mas Brumado cresceu demais com o loteamento do campo de aviação, expandiu-se por todos os lados, com a população vinda de fora. Eu costumo dizer que o Brumado é uma cidade miscigenada. Não estou falando só na pele, na cor, negro, nada disso não. Eu estou falando miscigenada com pessoas, por uma população vinda de todos os estados do Brasil. Brumado é uma cidade acolhedora, né? O pessoal vem de fora, veio, até hoje existe isso. Sabe por quê? Porque Brumado, por exemplo, vou lhe dar aqui um exemplo mais claro. Por que foi que veio a Brumalto para Brumado? Também que está chegando nesse momento da gente aqui. O Alípio, que é de Caculé, veio aqui fazer uma pesquisa. Veio aqui, tomou um dinheiro emprestado, segundo ele mesmo conta, para fazer uma linha de ônibus de Caculé para Brumado. Porque aqui já tinha o Banco da Bahia, aqui já tinha o Banco Econômico e já tinha esse fluxo. Brumado era assim, porta para o sertão do São Francisco, porta para o oeste, entendeu? A partir daqui era essa a intenção. Então Alípio veio. Aí ele
por um desses insights, um desses momentos, a visão do empreendedor, ele foi no banco e perguntou ao gerente, não sei, se o banco era bom, se tinha gente. Tinha salários demais. A Magnesita, e o salário, quando a gente vem aqui para Brumado com salário, dava para comprar carro novo, velho. Aí, resultado, aí a Alípio descobriu que, em vez dele comprar um ônibus, ele ia comprar carros velhos e vender em Brumado. E assim ele fez. Em vez do ônibus, ele comprou 3 carros. 3 carros que viraram 10, que viraram 100, que virou a Brumalto. Que tem, e ele cresceu. 41 anos é o tempo que nós estamos aqui. Então, Brumado, por esse fluxo de dinheiro, do crescimento da Magnesita, por esse muitos os mineiros que vieram para cá não tinham onde gastar dinheiro. A gente gastava num único bar que tinha aqui, chamado Barcana, ou ali perto ali da rua, numa ruazinha que tinha ali, tinha um barzinho lá, que as geladeiras eram de querosene ainda, a luz apagava às 10 horas da noite, não tinha qualquer diversão, não tinha nada. Então, a partir dos anos 80, sobretudo no governo do Dr. Juraci Pires Gomes, ela tomou esse impulso para cima com a construção da prefeitura, da biblioteca e de outros postos. A transferência da feira que saiu dali, da Praça Minas Azevedo, daquele mercado velho, para o local ali hoje, foi um absurdo a mudança da feira. Por que foi um absurdo naquele momento? Os comerciantes foram contra. Porque os tradicionais estudantes perderam a sua importância em relação ao ponto de venda. Os grandes comerciantes que começaram a partir daí, então, cair. Eles não tiveram, por exemplo, a competência de se transferirem também. Abolir os grandes comerciantes da Praça Minas Azevedo era uma coisa difícil, entendeu? Então eles permaneceram sem mudar. E toda vez que você resiste às mudanças, só tem uma saída: você vai perecer, você está fora do mercado. Isso. Então, teve essa mudança no cenário político. Brumado continuou recebendo gente vindo de todos os lados, por essa expansão da Magnesita, pela expansão dos serviços públicos, pelo crescimento das escolas. Só faltou nesse momento uma coisa: uma visão para aproveitar da centralidade que era Brumado, desse tronco rodoferroviário, porque aqui enquanto as rodovias fechavam para cá, não tinha, Vitória da Conquista não tinha faculdades ainda. Na realidade, Zé, Brumado tem uma grande vocação para ser um grande polo regional. Passou. Você não acha que essa vocação ainda existe? Precisa correr atrás disso, mas com muita dificuldade. Brumado ficou esquecida no tempo. Faltou liderança política para conservar a chamada centralidade de Brumado. Brumado era, sim, para ser polo de educação universitária. Deixou sair para Caetité. A primeiro NEB, quando se criou, vinha para Brumado. Mas Caetité disse: não perderemos isso. Puxou para Caetité. Mais recentemente, nos anos 2000, por aí, eu quis fazer uma faculdade presencial aqui para Brumado, procurei o prefeito de então, fiz a proposta, ele disse não, trouxe um curso à distância, que logo fechou. E aí, essa faculdade foi para Guanambi, cresceu, tem 10 cursos superiores hoje presenciais em Guanambi. Mas eu lutei por isso aqui e falei. Faltou o quê? Faltou essa competência política no sentido de garantir para Brumado. Aí sim, ninguém estava saindo, como continua até hoje, para Guanambi, para a Vitória da Conquista. Eu acho isso uma vergonha, por exemplo. A gente até vê isso muito, pessoas que saem de Caculé para estudar em Vitória da Conquista, passando por dentro de Brumado. Isso que acontece muito. A gente nada, muito e hoje aquele lado de lá já nem vem mais para a Vitória da Conquista, porque está voltando para Guanambi. O lado de Livramento, Pará-Mirim, já está voltando por cima, indo para Guanambi, que vai ter agora, esse final de ano aí, já vai fazer vestibular de curso de medicina. A pessoa, para medicina só tinha em Salvador. Hoje tem Vitória da Conquista, tem outros, mas para lá. Então Brumado ficou, sinto muito dizer isso, agradável, gosto daqui demais, cativante, povo bom, tudo de bom. Mas ela virou
em algum momento, cidade de passagem. Ninguém para em Brumado ninguém para em Brumado para dormir. Por exemplo, as coisas que chegaram para Brumado ao longo desse período só chegaram muito depois. Só chegaram depois que todos os outros lugares já tinham. E se a gente não cuidar no tempo, cidades como Livramento e outras cidades poderão estar ainda desenvolvendo. Nós temos problema de seca, superamos esse problema da água, mas ainda tem algumas carências que certamente nós vamos, no decorrer dessa entrevista, falar. O risco também que tem, né? Como falando em educação, hoje você vê, eu tenho muitos amigos que saem de Brumado para estudar em Vitória da Conquista, viajando todos os dias, indo e vindo. Isso também tem um risco grande assim. Bem, Zé Walter, já aproveitando, eu queria que você analisasse, já que você é um apaixonado pela cultura, faça uma análise da atual situação cultural de Brumado, porque eu como brumadense, eu fico triste com a atual situação cultural. Primeiro, já antes de você responder, hoje Brumado não tem um teatro, não tem, eu tenho para mim assim, a maioria dos jovens, amigos, sempre tem aquela cultura de Brumado. Final de semana, portinha de bar, né? Certeza. Queria que você fizesse uma análise aí da cultura. Vou fazer. Eu tenho feito isso, já fiz isso em várias ocasiões. Eu tenho sido assim um crítico muito, às vezes duro, como eu estou fazendo essa entrevista aqui com você, muito incisivo a respeito das coisas de Brumado. Tenho falado muito de cultura. Eu tenho tido momentos até de me colocar de forma antipática diante de certas situações, porque as pessoas não gostam de ouvir as verdades dos fatos. Mas cultura, assim no conceito rápido, é o legado antropológico de um povo. Ou seja, são os costumes, são os usos, são as tradições, é a maneira, enfim, de um povo caminhar. E nesse caminhar do povo, de uma comunidade, vão acontecendo coisas que vão engrandecendo essa comunidade. E quem é que faz a cultura? O homem. Quem é que faz? O que é que ele faz? Ele faz tudo no sentido de criar um ambiente que lhe dê mais satisfação para conviver. Criar todas as coisas. Vou lhe dizer, até hoje. E te pergunto até, me diga um prato típico da culinária brumadense. É difícil de responder isso. Muito difícil de responder. Me diga qual é o prato típico, o doce que você sabe e alguém fala assim, vou passar em Brumado para comprar um doce e tal. O docinho tal de Brumado. Doce, né? Nós não temos, por exemplo, se você for em Ituaçu, você sabe, Ituaçu tem o melhor licor de jiribapo. Se você for em Rio de Contas, você traz de lá 1000 coisas que são típicas de Rio de Contas. Se você for em Caetité, entre outras coisas, você traz literatura, você traz livro, porque tem bastante escritores. Se você vai em Caculé, tem um tipo de produto que é lá da cidade. E nós nunca participamos, por exemplo, de uma feira de artesanato fora de Brumado ou de outras coisas de Brumado, porque nós não temos o que levar em termos dessa novidade para lá. Então, realmente, qual é a condição disso? Será que foi essa mistura de muita gente de fora? Será que foi essa coisa? Será que os primeiros habitantes de Brumado não tiveram, essas primeiras habitantes de Brumado não tiveram essa consciência de estar legando um tipo de cultura, de conhecimento ao povo? Por exemplo, os canguçus, que foram os primeiros habitantes de Brumado, até os meiras na sua origem, eu estudo muito esses aspectos, nós não temos um representante da família canguçu, salvo aqueles que eu não conheço, eu não sei como é que estão os filhos, que tenha cultura e que possa dizer, este é canguçu porque ele é portador de uma grande cultura.
os meiras de livramento se destacaram no direito, na medicina, na literatura, na política.